Esse é o momento do nosso catecismo, horário um pouquinho puxado, mas dá para a gente ver alguma coisa ainda sobre o colégio episcopal e seu chefe, o Papa. No catecismo, a partir do número 880, nosso catecismo. Pega aí, vamos ver algum parágrafo desse e aprofundar nesse momento tão importante. Cristo, ao instituir os 12, diretamente instituídos por Cristo, instituiu a maneira de colégio ou grupo estável, ao qual prepôs Pedro, escolhido dentre eles. Isso é muito importante. Para quem diz, por exemplo, que Cristo não quis saber de igreja, que Cristo não quis preparar ninguém, não, isso é conversa furada. Cristo instituiu 12, chamou-os, preparou-os, e depois ainda os organizou, de modo a colocar Pedro como cabeça, e cabeça do rebanho. Mas alguém pode dizer, não, pai, isso foi Cristo não, isso foi depois que Cristo ressuscitou, depois que a igreja começou a agir no mundo, é que eles escolheram Pedro. Eles não iriam inventar nada, eles não tinham motivo para inventar lideranças. Não, eles não fariam aquilo que Jesus Cristo não gostaria que fosse feito, ou que já não fosse sido estabelecido por Jesus Cristo. Um exemplo claro disso, por exemplo, é o caso da substituição do apóstolo Judas Iscariotes. Então, eles vão ter uma regra importante, tem que ter sido uma pessoa que caminhou, não é, com Jesus também, foi seu discípulo, que foi testemunha, inclusive, da ressurreição. Então, isso é muito importante, é séria, a coisa é muito séria. Então, para os que dizem que Jesus não quis e foi que a igreja enfrentou depois, não leva a sério nada dos apóstolos, né? Nas suas escolhas e na sua experiência com Jesus Cristo. De fato, Cristo escolheu os 12, de fato, Cristo escolheu Pedro de modo especial como cabeça visível do rebanho. Alguém vai dizer, está lá no texto bíblico, capítulo 21. Bom, a gente sabe do capítulo 21, um capítulo que vem depois, mas ali já reflete toda a realidade do que fez Jesus Cristo. Assim como por disposição do Senhor, São Pedro e os outros apóstolos constituem um único colégio apostólico. De modo semelhante, o Romano Pontífice, hoje Francisco, sucessor de Pedro, e os bispos, inclusive o nosso aqui, sucessores dos apóstolos, estão unidos entre si. Nós temos a unidade de todos eles com Pedro, quer dizer, com o Papa, e não pode ser diferente. Um concílio não pode ser sem o Papa. Primeiro é o Papa quem convida, né? O Papa estabelece o que vai ser discutido e é o Papa quem aprova. Se não tiver essas três coisas e não for escolhido pelo Papa, é um concílio falso. Então não tem valor nenhum. Então é o Papa com o colégio episcopal, o Papa com os bispos. Então vai fazer o colégio. Vai servir para o concílio e para toda a ação da igreja. É desta forma que nós vamos ter o magistério da igreja, que vai atuar de modo autêntico e definitivo nas questões relativas à nossa fé, à revelação. Somente a Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu como a pedra da sua igreja. Simão Pedro dá duas demonstrações, apesar de sua fraqueza. A demonstração da fé, o Pai falou por ele, ali nós temos já a garantia para Pedro, e depois, no finalzinho, Jesus Cristo conversa com Pedro, tu me amas, eu te amo, tu me amas, eu te amo, é assim pela terceira vez, e Jesus Cristo apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta o meu rebanho. O belo desse diálogo de Jesus com Pedro é no grego, porque Jesus Cristo pergunta com um verbo que indica uma totalidade, uma universalidade, que é o que nós chamamos de ágape. Então Jesus pergunta assim, agapasme, tu me amas, não é? Com esse amor total, universal, etc. Pedro não responde dessa forma, porque Pedro se reconhece limitado, sabe de tudo que ele fez. Ele chorou amargamente o fato de ter negado o próprio Cristo. Então Pedro responde filóse,
ele responde com filia. Lembra do amor como filia? Ágape, filia e eros. Então, ele responde como filia. É algo assim mais próximo à realidade dele, há uma intimidade mais afetiva, é uma coisa mais assim, aquela totalidade exigida, como por exemplo, aquele dom total de entrega de si pelo outro. Pedro não se achou preparado para isso. Então Jesus uma segunda vez pergunta, agapás-me? Pedro responde, filosé. Pela terceira vez, aí Jesus Cristo não vai mais para o ágape, vai para o filia também. Então Jesus pergunta, fileime? E Pedro responde, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, dizendo mais uma vez, filosé. Então veja, isso é muito importante. Nesse jogo de palavras, nós temos uma condução, né? Jesus Cristo vai conduzindo Pedro a se encontrar mesmo no mais profundo dele, a ver-se na totalidade de sua fragilidade e daquilo que ele pode fazer. E ele dá uma resposta total a Jesus Cristo. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. De fato, Pedro era o mais apaixonado por Jesus, o que mais o amava era Pedro de verdade. Então, Pedro tem esses dois pontos que são importantes, não é? E vistos certamente por Jesus Cristo. Ele tem uma facilidade incrível de dizer sim. Pedro é todo realmente para esse ministério, para essa vida. Ele dá uma resposta total a Deus. Então, é aquele que crê, né? Adere. Veja que depois do discurso eucarístico, no capítulo 6 de São João, quando Jesus Cristo vê seus discípulos indo embora, quando ele faz o discurso da Eucaristia, dizendo que a carne dele é comida e o seu sangue é bebida, os discípulos queriam ir embora porque era muito duro escutar aquilo. Então ele vai e se aproxima dos apóstolos e diz, vocês também não querem ir embora? E aí Pedro diz, a quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Então Pedro diz, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. É Pedro quem vai dizer, eu te amo sim, Senhor. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer, apacenta os meus cordeiros. Então coloca Pedro na condição de rocha. Veja que o nome de Pedro, na verdade, é Simão. Pedro é um apelido dado por Jesus. É Simão Pedro. Então, quando Jesus avista Pedro pela primeira vez, em João, né? Aí já vai dizendo, será chamado Kefas, quer dizer pedra, rocha. E no capítulo 16, ele vai, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja de Jesus Cristo tem Pedro como cabeça visível por vontade do próprio Cristo. Não é por vontade de qualquer um, não. É por vontade do próprio Cristo. E é assim que Jesus Cristo quis, e assim a igreja continua até hoje. De modo que, se eu estou contra o Papa, eu estou contra Pedro. Se eu estou contra Pedro, eu estou contra Cristo que o escolheu. Claro que na história nós tivemos pessoas assim atrapalhadas, mesmo como papas. Não quer dizer que você vai abraçar os erros do homem que assume uma responsabilidade grande. Não. É o ministério. Aqui o ministério é que é importante. O ministério petrino. Claro que a pessoa é importante, mas você não deve se apegar a isso. Alguém chega e diz assim, que é bom até tocar nesse assunto agora também. Mas padre, como é que o Papa é infalível, conforme declaração do Concílio Vaticano I? Ele é um homem, como é que ele é infalível? Não, não é o homem, Papa Francisco, enquanto homem que é infalível. Ele deve ser infalível no seu ministério. Ele deve ser infalível na sua missão. Ele tem que ser infalível na fé e na moral da igreja. Agora, eu vou ser mais claro para você. Toda a igreja tem que ser infalível na fé e na moral. Toda a igreja, não é só o Papa. Toda a igreja tem que ser infalível. Agora, o Papa, justamente por ser cabeça da igreja, ele não pode errar. Mas não pode errar, não é na vida pessoal dele. Seria tão bom se ninguém errasse. É naquilo que ele deve ensinar. Então ele ensina a fé, ele ensina a moral. Então ele não pode errar. Ele é infalível nesse ponto. Não, repito, não é enquanto homem, porque todos nós somos falíveis. Só Deus é infalível. A infalibilidade do Papa diz respeito ao que ele ensina. Então a verdade
e a moral. A fé e a moral da igreja. Muito bem. Jesus entregou a Pedro as suas chaves. Instituiu como pastor de todo o rebanho. Porém, o munus de ligar e desligar que foi dado a Pedro, consta que também foi dado ao colégio dos apóstolos, unido ao seu chefe. Claro, no capítulo 16 a Pedro, no capítulo 18 também passa para os demais apóstolos. Não de cabeça da igreja, mas o poder da chave de ligar e desligar. Este ofício pastoral de Pedro e dos apóstolos, dos outros apóstolos, faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. Aqui está Cleito, que passou para dar um abraço no padre para sair, por isso saiu aí no vídeo para você, ao vivo. Tá bom, então, repetindo, este ofício pastoral de Pedro e dos outros apóstolos faz parte dos fundamentos da igreja e é continuado pelos bispos sob o primado do Papa. Então, fica aí essa formação de hoje. Claro que agora nós vamos nos preparar para rezar o texto mariano. Claro que você vai rezar aí na sua casa e eu aqui também, tá bom? Mas amanhã, com certeza, voltaremos ainda a esse tema. Não perca essa oportunidade, tá bom? É o que eu digo agora a você, Maria Alice, que está aí mandou sua mensagem nesse vídeo, também ao vivo. Sandoval Simplício, que Deus te abençoe. Paulo Brito, que diz sua bênção, Padre. Peço orações por todos os desempregados. Deus te abençoe. Muito bem, Paulo Brito. Sandoval Simplício diz sua bênção, Padre. Deus te abençoe. Euler, ore por minha família, Padre, por favor. Com certeza, e Deus te abençoe. Maria Alice, meu pai espiritual, um grande abraço. Socorro, que Deus te abençoe. Sandoval diz orações por todos os enfermos da comunidade do Alto José do Pinho. Com certeza, Maria, e abençoe a toda a sua família. Érica Nascimento, Albanise Oliveira, tudo de bom para você. Lucas Silva, Graciete, Lopes do Alpe Vida, que Deus te abençoe. Parabéns, amigo, tudo de bom para você, sempre na escuta. Charles Brau, que Deus te abençoe. E Janine Maciel, tudo de bom na sua vida. Espere, amanhã nós estaremos de volta.